Nesse momento nós vamos falar sobre Provérbios 20:11. Provérbios 20:11 diz: Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Se sua obra for pura e se for reta. Esse provérbio, ele é uma observação sobre a verdade do caráter e como ele é revelado pelas ações, mesmo nas pessoas mais jovens. Porque nós temos inocência até uma determinada idade. Depois de uma determinada idade, nós já temos discernimento do que é ou não certo ou errado. E aí eu falo diante da educação do mundo e também diante, uma vez que você consegue ler e entender a palavra, você já pode ficar obediente. Então, se você pode ficar obediente, naturalmente você tem como garantir que o seu caráter está reto, né? Esse versículo, ele ensina exatamente que o caráter interior de uma pessoa, né, que é a sua verdadeira essência, não pode ser escondido, pois se manifesta de uma forma inevitável nas suas obras, que eu posso dizer, suas ações e escolhas, né? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, né? Essa criança aí, né, ela é usada como exemplo mais simples e claro, né? Uma criança, ela pode ainda não ter essa sofisticação, como eu já falei, ou a capacidade de simulação de um adulto. Então, a gente tem a revelação do seu caráter de forma mais transparente através dos seus atos, né? Se ela é gentil, se ela é honesta, se ela é egoísta e etc. Mas muito disso diz respeito também ao ambiente que essa criança vai viver, né? Mas de alguma forma a gente consegue perceber ali, né, qual é a natureza dessa criança. A gente fala muito sobre criança, assim, né? Nossa, essa criança, ela é muito gentil, ela é muito amorosa, né? Porque a gente consegue perceber a maldade ou a bondade numa criança mesmo pequena. Então, dá para ter esse vislumbre aí, né? Se dará a conhecer, né? Isso aí tem um significado que é a observação dos atos, né? É o verdadeiro teste de caráter, né? Então, não importa o que essa criança ou qualquer pessoa diga, né? São as suas ações que elas vão falar mais alto e elas revelam quem ela realmente é. E aí a gente tem, né, a autenticidade de, por exemplo, a gente ver uma criança indo até outra pessoa e dando alguma coisa. Outro dia mesmo eu vi um vídeo que foi muito legal. Uma criança estava no sinal vendendo, acho que paçoca, alguma coisa assim, e uma pessoa de outro carro está filmando o carro. E aí a criança que estava dentro do carro, ela abriu o vidro de trás e ela deu um trator tipo escavadeira para aquela criança que estava do lado de fora trabalhando. E aí a criança brincou ali uns segundos e tentou devolver o trator para a criança que estava dentro do carro no banco de trás. E quando ele tentou devolver, a criança do banco de trás, ela rejeitou e ficou claro na ação dela de que ela tá assim, é um presente meu para você, fica, não me dá de volta, eu tenho mais, sabe? Então, é um exemplo prático que eu tenho para trazer exatamente sobre isso, né? Nós temos aí, né, a questão de um padrão de avaliação também, que é se sua obra for pura e se for reta, né? Esse provérbio, ele define o padrão de avaliação, né? Se as ações, e aí eu posso ter ações como obras, da criança forem puras, ou seja, sem segundas intenções, motivadas pela bondade, né? E retas, honestas, justas e corretas, né? Então esse caráter ele será conhecido como bom, né? A implicação é que se essas obras forem impuras ou tortuosas, né? Seu caráter também ele vai ser revelado como mal. E aí eu volto no que a gente consegue curar numa criança, que é essa criança ela tem um viés, uma tendência a ser uma criança cruel, uma criança má, uma criança não empática. Então nós conseguimos perceber esses traços para saber assim, né, para onde eu preciso ir.
eu vou me tornar pai agora e eu preciso entender como observar essas coisas para poder corrigir o caminho da minha filha. E aí é uma coisa muito interessante, porque Deus tenta corrigir através da palavra do Senhor a gente o tempo inteiro, porque a gente tende a ser bom ou tende a ser cruel, no caso. E uma vez que a gente tende a ser cruel, a palavra ela vai tentando endireitar a gente, mas a gente precisa ver a palavra, seguir a palavra, para que a gente não vá para esse outro caminho que é tido como errado, inclusive na palavra do Senhor. Então, resumindo Provérbios 20, 11 aí, né? Ele ensina que a verdadeira natureza e o caráter moral de uma pessoa são sempre evidentes através das suas ações e seu comportamento, né? E não através das suas palavras ou da sua aparência, né? Ele é um chamado a avaliar a si mesmo e aos outros com base na integridade e na pureza dos seus atos. É isso aí que eu tenho para multiplicar sobre Provérbios 20, 11.